Oi, gente! Hoje a gente vai para o nosso segundo designer do Art Nouveau francês. E ele é também o designer que a gente mais consegue ter acesso fácil à obra dele. Hoje a gente vai ver um pouco da história do trabalho do Hector Guimard. O Hector nasceu em Lyon em 1867 e ele é filho de um ortopedista e uma lingère, que é uma mulher que trabalha com linho. Ele mora em Lyon então até 1880, quando a família resolve se mudar para Paris. Ele tem então 13 anos nessa época. Eles chegam então em Paris e eles são uma classe média mais baixa ali, né? Um ortopedista e uma mulher que trabalha com linho. Mas ali em Paris o Hector vai descobrir que ele tem um parente bem rico e ele vai passar a conviver com ele. Essa convivência acaba que possibilita ele a ter acesso a algum tipo de crédito. E ali em 1882, com 15 anos, o Hector vai começar os seus estudos à l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. Na escola ele vai estudar arquitetura. E ali ele vai ter contato com as teorias que vão desembocar no Art Nouveau, principalmente as teorias de composição estrutural. O Hector ele vai absorver essas teorias e ele vai ter bastante destaque ali nos estudos. E em 1885 ele vai integrar a l'École Nationale des Beaux-Arts. Ali ele vai ter mais contato então com teoria que vai ser um pouco oposta com o que ele tinha conhecido, e isso vai ajudar ele a construir a própria linguagem. Ele vai tentar participar de um prêmio de arquitetura em Roma, só que ele vai acabar perdendo ali na segunda fase. Isso vai atrapalhar ele a finalizar os estudos, porque lá em 1897 ele vai completar 30 anos e ele não vai ter se formado, e nessa época ele não podia se graduar tendo mais de 30 anos. Isso vai fazer com que o Hector seja um desses designers que não se graduou formalmente. Mas como o designer é prática e ele vai exercer bastante, ele vai acabar construindo uma linguagem que vai marcar na história. Outro fator que vai fazer com que ele não tenha conseguido um diploma formal é porque ele começa a trabalhar bem cedo. Em 1888 ele já vai começar com os primeiros projetos de arquitetura. E aí lembra que ele tinha aquele parente rico que ele conheceu em Paris e começou uma convivência com ele. Um dos primeiros projetos que ele vai fazer vai ser um café que vai ficar lá no bairro onde esse parente tem muitas terras. Ele também vai projetar um pavilhão sobre eletricidade ali para a Exposição Universal de 1889, mas vai ser a partir de 1890 que ele vai começar a construir uma linguagem de Art Nouveau mesmo. Dois trabalhos então que vão mostrar um pouco dessa linguagem sendo criada, que eu trouxe aqui para destacar. Aqui à esquerda, L'Hôtel Rosé, de 1891, e aqui à direita, L'Hôtel IACD, de 1893. Outra obra bem importante para a gente entender a criação de linguagem dele vai ser o Castel Béranger. Esse é um grande prédio, só que a gente olha para a linguagem dele e ele é todo retilíneo, todo geometrizado. Tem muito a ver com o que se contradiz na faculdade e que o Hector acabou absorvendo. E esse projeto começou a ser construído em 1895, mas só terminou em 1898. E a gente vai ver que ele é contraditório do que a gente conhece hoje do Hector, porque durante essa construção ele faz uma viagem lá para Bélgica, e lá ele vai conviver com pessoas importantes da sociedade belga e também com alguns artistas locais. E lá na Bélgica o Art Nouveau, a linguagem orgânica vai estar muito em evidência. Isso vai fazer o Hector reacessar essas memórias e ele vai decidir abandonar gradualmente essa linha reta e trabalhar mais na linha orgânica. Quando ele retorna para Paris, então, ele vai estar completamente imerso nessa linguagem orgânica, na produção com metais torcidos, nas formas inspiradas na natureza que parecem ter crescidas aleatoriamente. E aí nesse momento que ele entra de vez nessa linguagem, ele vai abandonar um pouco os trabalhos arquitetônicos e ele vai focar principalmente em mobiliário e mobiliário urbano. Bom, e o Hector vai produzir muito no mobiliário residencial e no mobiliário urbano. Vamos começar a olhar aqui alguns exemplos de mobiliário residencial para entender essas características do Art Nouveau que ele está trazendo aqui. O que a gente consegue observar logo de cara é que as formas são predominantemente orgânicas. São formas que parecem bem complexas de serem produzidas, mas a gente olha para elas e a gente consegue ler elas muito bem. Uma das coisas que ele faz para ter esse resultado é que ele começa a tirar a decoração. Então, por mais ornamental que esses objetos pareçam, eles têm poucos pontos de decoração, o que acaba tornando eles mais um design decorativo mesmo, são essas formas serem tão complexas de produção. Mas a gente vê que ele traz uma racionalidade aqui já. E também dá para identificar bem a ideia das formas serem inspiradas na natureza, mas serem mais abstratas. Ao contrário do Émile Gallé, que está reproduzindo algumas flores, reproduzindo algumas formas de insetos, o Hector ele está pegando a ideia de como uma flor seria estruturalmente e transformando isso em um móvel. E a gente nota aqui também que
a produção dele de imobiliário residencial é predominantemente feita em madeira. Mas lá no começo eu falei que ele tinha uma parte do trabalho dele que era bem acessível, que talvez seja um dos designers mais fáceis da gente ver uma obra e interagir com ela, que é a obra de imobiliário urbano. Para quem não sabe, imobiliário urbano são objetos que são postos na via urbana. Então são pontos de ônibus, entradas de metrô, bancos de praça. E a coisa que o Hector vai fazer, que ele é mais famoso e reconhecido, são as entradas de metrô de Paris. Aqui nas entradas de metrô a gente vai ver ele testar os mesmos princípios compositivos, as mesmas ideias de forma, só que em outro material, o metal, mais especificamente o ferro fundido. Então o que a gente vê aqui é a mesma ideia de formas que são mais abstratas, apesar de serem inspiradas em formas naturais, criando essas formas bem ornamentais, mas com pouca decoração aplicada. Nessas entradas de metrô a gente vê que ele tem um pouquinho mais de decoração em pontos específicos, mas ainda assim predominantemente elas são formas bem abstratas inspiradas na natureza. E nesses projetos, uma das coisas mais legais é notar aquela ideia de que parece que a forma brotou e cresceu livremente. Porque aqui literalmente essas formas estão saindo do chão e crescendo como se fossem árvores que criam essas entradas. E esse é o trabalho mais impactante dele, porque além de ele estar na via pública e todo mundo ter acesso, ele vai ajudar a definir a linguagem de Paris. Aqui Paris está vivendo aquela época da Belle Époque, das vanguardas europeias. Ela é uma das capitais culturais da Europa. Isso aí é um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial, então Paris é olhado como essa cidade de referência, cidade luz, e o Hector vai ser uma das pessoas que vai moldar a linguagem e os signos que vão representar Paris. Em 1909, o Hector casa com a pintora americana Adeline Oppenheim, e aí ele vai acabar mudando para Nova York. Isso vai fazer com que ele não esteja na Europa durante a guerra, que é um período que vai ser muito difícil ali para o trabalho dele, porque a França vai entrar na guerra, vai ter várias partes que vão ser destruídas e algumas obras dele vão ser destruídas, e ele vai viver ali um período de esquecimento do trabalho dele. Até que depois da Segunda Guerra Mundial, lá em 1945, começa a haver uma reconstrução e um resgate desses trabalhos do Art Nouveau francês. Mas o Hector não vai participar dessa reconstrução porque ele acaba falecendo em 1942 lá em Nova York mesmo. Ele não volta para a França para trabalhar nesses projetos. E outra coisa que acontece é que vai existir a Bauhaus, vai começar o modernismo e essa linguagem Art Nouveau vai acabar ficando antiga. A partir daí o funcionalismo vai acabar se tornando a linguagem principal do design até os anos 60. E esse foi o vídeo sobre o Hector Guimard. Se vocês gostaram, se inscreve no canal e dá like aqui no vídeo. Se já viram alguma obra dele, foi lá para Paris, me conta aqui nos comentários. Para quem não sabe, eu sou designer de produto e lá no meu Instagram eu coloco bastante coisa aqui do dia a dia da profissão, algumas opiniões sobre design. Então me segue lá, tem um link aqui na descrição e a gente se vê em breve por aqui.